hoje nossa conversa é sobre sono do bebê, uma rotina para um sono perfeito. Eu disse essa palavra sim, perfeito. E não vem me estranhando não, porque eu quero explicar aqui o que é essa perfeição para você. Porque no sentido literal, perfeito é aquilo que não há mais nada para se fazer. Já está totalmente equilibrado, perfeito. Mas eu quero dizer para você, mãe, para você, gestante, que a perfeição ela é construída, ok? E é isso que nós vamos mostrar para vocês. É um processo. E outra coisa, para um bebê de um dia, há valores. Para um bebê de uma semana, são outros valores. Para um bebê de um mês, de um ano, são outros valores, outro sentido de perfeição. Então, mulher, não se cobre para alcançar essa perfeição em todas essas fases, mas entenda o momento em que você está vivendo, o momento em que o bebê está e procure dentro deste momento a perfeição, que é um sono que vai fazer com que o bebê descanse, tenha o seu crescimento e desenvolvimento perfeito. Você vai conseguir perceber, aqui nós já temos algumas informações sobre como você consegue perceber que esse bebê está desenvolvendo, está crescendo de forma adequada. Nós gravamos, já tem uma live no IGTV, em todos os canais também falando sobre como aumentar esse leite, como engordar esse leite, como perceber se o bebê ele está amamentando de forma adequada. Então tem muitas dicas para você perceber alguns sinais para ter a tranquilidade de que o seu leite está sendo suficiente, e sendo suficiente, ele vai estar satisfeito. E uma das coisas principais para um sono perfeito, e já fica aqui a primeira dica, que depois a gente vai voltar sobre esse sono. É muito, muito importante a amamentação. A amamentação, ela é a base de tudo para esse crescimento e desenvolvimento, e para o sono não é diferente, ok? Deu para vocês entenderem o que eu quero dizer sobre perfeição? É o momento em que você está vivendo, tá bom? Ok? Sim? Então vamos lá. Já expliquei então o que é essa perfeição, mas por que é importante ter uma rotina? Por que a gente não simplesmente vive cada dia como um dia? Porque a rotina ela é fundamental na vida do ser humano desde sempre, desde que ele nasce. A rotina nos prepara, não nos pega de surpresa, e da mesma forma como o marido não gosta quando a gente arruma aquelas ideias mirabolantes, né? Vamos fazer tal coisa, aí você imagina, pensa e planeja e despeja nele, e ele é pego de surpresa, aí a resposta dele era até sim para aquela situação, mas só porque ele foi pego de surpresa, aí ele começa a pensar, a refletir demais, e aí acontece que pode dar ruim. Por isso que é importante a rotina, ir se conhecendo, se adaptando, e para o bebê não é diferente. Porque quando o bebê nasce, ele não tem discernimento de dia ou de noite. E você vai ensinar para ele, com algumas coisas que eu vou mostrar hoje para vocês, para que ele entenda, começa a ver que agora é dia, que agora é noite, e que tem algumas coisas que você faz de dia, algumas coisas que você faz de noite, que aquele ritual é a mamãe já me preparando para eu dormir, tá bom? Então é muito importante para o desenvolvimento saudável desse pequeno, porque ajuda a entender o que acontece ao seu redor. Gente, o bebê ele precisa se sentir seguro, porque pensa, dentro do útero era apertadinho, aconchegante, sempre perto da mamãe, é um sentimento de segurança ininterrupto. Mas depois que ele nasce,
principalmente porque ele já está todo muito solto e é tudo muito novo, som, imagem, algumas coisas que ele vai descobrindo e é uma enxurrada de informações. Isso traz muita insegurança e é onde atrapalha bastante em manter esse bebê calmo, tá bom? Ok? Essa rotina é muito mais do que apenas definir horários, tal hora, tal hora, tal hora, tal hora, porque o que eu quero ensinar para você é uma rotina para que você entenda o processo e você vai adequar a sua realidade, tá bom? Então não é cravar horários, principalmente na amamentação. Quando eu for falar de livre demanda, eu quero explicar bem isso para você, tá bom? Porque deve dormir e acordar e tudo isso às vezes atrapalha bastante, tá bom? Então, começando a falar da nossa rotina. Então, veja, olha, ao ter, olha que interessante, grava essa, veja, ó, o bebê não sabe, né, o que é dia, o que é noite. Então, ao ter uma sucessão de eventos acontecendo na mesma sequência, ou seja, rotina, uma sucessão de eventos acontecendo na mesma sequência todos os dias, o seu bebê consegue compreender melhor o que está acontecendo ao seu redor. Então, rotina é exatamente isso. É uma sucessão de acontecimentos que é uma sequência, né? Ela é uma sequência e vai acontecendo todos os dias de forma idêntica. Então, se é banho, se é hora de mamar, é mamar, porque o bebê, ele já sabe o que vai acontecer e assim vai ajudá-lo a tranquilizar e a passar por todo esse dia. Então, os bebês, eles vivem constantemente em aprendizado, né? E novas experiências, isso vai trazer, às vezes, alguma preocupação, uma certa angústia nesse bebê, tá bom? Então, prestem bem atenção nisso. Rotina é uma sequência de eventos, eles se repetem todos os dias. E aí, não adianta você fazer um dia, 2 dias, 3 dias e parar. Porque precisa, olha ali, ó, e eu não tenho como falar assim, faz 5 dias e fechou. Porque cada bebê responde de uma forma, mas pelo menos uma semana. Mas é importante você ir lendo os sinais que o bebê vai fazendo, porque o que acontece? Ele vai te mostrar se para ele tá bom ou não, aquele tempo, tudo, e aí você vai mexendo numa pecinha aqui, mexendo numa pecinha ali, e aí tudo isso vai sendo construído e o bebê vai mostrando para você. Ele não fala, mas se comunica muito bem, tá bom? Então ele vai se comunicando com você se aquilo tá bom ou não para ele, tá bom? Ó, e para falar sobre rotina, eu quero dar uma dica de um livro para vocês, que é sobre Encantadora de Bebê. É da Tracy Hogg, Encantadora de Bebê. É muito bacana. Se você é uma mãe metódica, no bom sentido, ok? Porque eu também sou extremamente, mas uma mãe metódica que gosta de um passo a passo, gosta de seguir um padrão e quer algo assim mais palpável, leia esse livro porque vai te ajudar bastante. Segue também, você consegue ver bastante coisa na internet sobre esse método de Encantadora de Bebê. É o método ACE. ACE são iniciais de palavras-chave em inglês, que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu acho a ideia muito bacana porque fortalece tudo isso que nós estamos falando sobre rotina. Mas lembre-se, se você for fazer isso ou isso, não seja engessado. Veja o seu bebê, como ele se comunica com você, se tá bom para ele, se o crescimento, o desenvolvimento, se o bebê tá dormindo bem, tá tudo indo bacana, ótimo. Mas não faça nada engessado, porque às vezes o que deu certo para mim pode não dar certo para você. Pode ter dado certo para 1 milhão de mães, mas para você pode se encaixar de uma outra forma, tá bom? Então, olha, o método ACE, ele que é
Gente, ó, perdoe o meu inglês. Eating, acho que é assim que se lê. Eating, que traduzido é comer. Active, atividade. Sleeping, dormir. E yourself, que é um tempo para você, um tempo para os pais. Então, esse método ACE é tipo, por exemplo, o bebê acorda às 7 da manhã e o método ele é de 3 em 3 meses. Você vai readequando tudo isso, ok? Então, só para que você entenda então como que funciona nesse método. Então, você vai, o bebê acordou, a orientação é que a primeira coisa que faça, de acordo com o método, é alimentar. Então, dá de mamar. Então, dá de mamar, amamentou, não deixa o bebê dormir de imediato. Curte ali com ele um pouquinho, 5, 10 minutos, vai depender em qual trimestre você está. Então, você vai brincar depois de amamentar, amamenta, bem. Aí você viu que ele está satisfeito. Nunca esqueça, tá, gente? Amamente bem. Ofereça o máximo que ele der conta, para que ele sinta-se satisfeito, porque senão, logo após, ele vai querer ir pro peito de novo, tá? Então, amamentou, então você vai lá, corre, brinca com ele um pouquinho. Crianças pequenas, tem várias coisas que você pode brincar. Uma das coisas que o bebê mais gosta é olho no olho e ouvir a sua voz. Fica a dica, tá bom? Porque ele vai te percebendo, é muito bacana. Daqui a pouco eu vou trazer uma dica sobre brincadeira. E aí então tem essas atividades que é brincadeira. Bebê recém-nascido você vai trabalhar mais isso, né? O olhar, o tato, o cheiro. E também, depois de brincar, aí o bebê vai dormir. Então, mamou, brincou, dormir. Esse dormir você mostra pra ele, fala, bebê, agora é hora de dormir, viu, campeão? Então, você já põe em posição de dormir e ali você começa a mostrar pra ele que é hora de dormir e assim vai. Dormiu, depois desse momento, aí vai ir por yourself. Esse é o tempo para você, tempo para os pais, principalmente. E aí é onde ou você vai fazer algo para você, por você, ou você vai fazer algo para outra pessoa, para outro membro da família, para um outro filho, para o marido, ou até mesmo para casa, tem que resolver algumas coisas dentro de casa. Então, a rotina seria mais ou menos essa. E aí, vai voltando. Aí o bebê vai acordar de novo, ele tá lá dormindo, né? Vai acordar de novo, aí de novo. Amamenta, brinca, mostra que é hora de dormir. E aí, com o passar do tempo, você vai ver. A rotina, ela é muito, muito importante, porque o bebê ele já vai se preparando para isso. Guarde isso. A chave da rotina é o bebê estar preparado para o que vai acontecer. É muito importante. Com relação a esse estar preparado, eu gosto muito de usar, sabe qual é? A vacina da BCG. Gente, a vacina do BCG é um trauma para uma mãe. Para mim, gente, eu sou enfermeira, tô cansada de ver, mas quando foi a minha vez, foi difícil. Imagine para uma mãe que talvez não tenha informação de que o seu bebê vai levar uma vacina, vai criar uma bolha, uma pústula, aquilo ali vai romper, vai dar febre, vai fazer casquinha, o bebê vai ficar irritado, choroso e tanta coisa acontece. Pensa se uma mãe não sabe tudo isso, ela vai ficar aflita achando que a profissional de saúde fez errado. Não, ela errou essa vacina porque não é possível. Olha que coisa feia, meu filho tá com febre, vira uma bolha de disso e daquilo, entendeu? E é complicado mesmo. Ué, tá doido? Você já pensou? Vai para levar uma vacina e cria tudo isso no braço do bebê? Tua mãe fica muito preocupada. Mas uma mãe que vai, já sabe que vai acontecer todo esse processo, ela vai sentir, mas ela vai estar mais segura sabendo que aquilo ali faz parte. Vocês conseguiram entender o que eu quero dizer? Com estar preparado, estar seguro, não é não viver, mas é viver de uma maneira mais tranquila, mais segura. Ali você sabe que vai dar um remedinho, um antitérmico, um analgésico, dentro daquilo que o médico já vai ter te orientado, quer seja um paracetamol, uma dipirona, sempre com orientação médica, medicamento, sempre com orientação médica, não a que a amiga usou, mas sempre com as orientações do médico, tá bom?
Deu para entender mais ou menos então o que eu quero dizer com estar preparado? Sim? Então tá bom. Olha o que a autora fala sobre isso. Ela diz assim, ó, ao seguir essa estrutura lógica, né, do eis, a criança não tem de lidar com a imprevisibilidade, que tanto a assusta, e assusta mesmo, e acaba aprendendo que, mal ou bem, existe hora para tudo nesse mundo, e tem mesmo, né? Hora para tudo nesse mundo. Tá bom. Então você já entendeu, eu acho que eu consegui te fazer entender o quão uma rotina é importante. Sim ou não? Espero que sim. O quanto uma rotina é importante. Para o bebê, para a esposa, para uma dona de casa, ela é importante em todos os sentidos. Então agora que você já sabe o quanto é importante, que você vai então buscar o que melhor se adequa à sua realidade, sobre o sono, eu quero trazer aqui algumas informações, tá bom? Então, rotina, ok. Sono. O sono do bebê ele é diferente do sono do adulto. Nós até já falamos muito aqui sobre isso, né? A maneira como ele dorme, como ele desperta, porque que imediatamente após dormir ele desperta. Já passamos muita coisa aqui para vocês. Mas eu quero falar sobre um hormônio do sono, que é a melatonina. Você já ouviu falar dessa melatonina? É o hormônio do sono. É claro que o hormônio do sono é assim, o resumo do resumo, porque ela influencia em várias partes do nosso corpo, do nosso sistema endócrino, né? Mas vamos chamá-la aqui, vamos utilizar só o ponto específico dela do hormônio do sono, porque ela regula, é a melatonina que vai nos apresentar o dia, vai nos apresentar a noite, só que isso é com o passar do amadurecimento de todo esse sistema endócrino do bebê, tá? Então, a melatonina é o hormônio do sono e ela é responsável também por relaxar a mente e nos induzir ao sono. E aí, eu quero dizer para você, mãe que amamenta, que tem algumas frutas, alguns alimentos que a gente pode trazer para nossa rotina alimentar, que vai ajudar não só nessa produção de melatonina, que é o hormônio do sono, mas também em outro hormônio, em outro sistema ali, que já eu vou falar, onde vai ajudar também em todo esse processo, vai nos ajudar a fazer com que esse bebê durma mais calmo, mais tranquilo, mais relaxado. Porque o que acontece? Você sabe, né? Tudo que você come, tudo que você bebe, ele sintetiza e vai para o leite. Então, por isso é muito importante a gente ter uma alimentação bem balanceada, né? É importante você ter uma orientação com uma nutricionista, mas se você não tem como, não tem tempo, não tem ali condições, sempre faça um prato colorido. Essa é a dica que eu dou para todas as mães, um prato colorido. Ela vai realmente ajudar a resolver tudo isso, ok? E aí, olha só. Oi, Micaela. Bom dia, Micaela. Estamos falando sobre rotina do sono. Seja bem-vinda aqui no Despertar. E aí, olha só, alguns alimentos que vai nos ajudar a literalmente produzir e também consumir, ingerir essa melatonina. E a primeira delas, sabe qual que é? Casca de uva. Aí você vai assim, nossa, mas eu não dou conta de comer casca de uva. Eu como só mesmo a polpa e jogo fora. Não tem problema, tem farinha da casca de uva. E aí tem cápsula, tem a farinha que você pode colocar por cima de uma outra fruta. Então, a casca de uva, ela é fonte de melatonina. Então, presta bem atenção. Quando você faz todo esse alimento, quando você traz para sua rotina todos esses alimentos, vai realmente ajudar você em todo esse processo e principalmente ao bebê, porque às vezes ele produz uma certa quantidade de melatonina, mas a maneira como você vai ofertando para ele essa melatonina através do seu leite vai ajudar ainda mais ele se adaptar nessa questão do dia e também da noite,
tá bom? Além da casca de uva, que você pode não só comer, mas pode comprar a farinha. Você também tem bananas. Olha, você vai falar assim, nossa, mas uva é caro. Tudo bem, uva é caro, mas e a banana? A banana, além de ser deliciosa, super saudável, não é verdade? Eu amo. E não há uma especificidade, por exemplo, só a nanica, só a prata. Não, banana, tá? A prata ela é muito doce, a maçã para mim prende muito o intestino, então aqui eu mais utilizo é a prata. Bem, para mim resolve bastante, ok? Mas aí é vocês. Então a banana ela estimula a produção de melatonina. A casca de uva é você comer a melatonina em si. A banana ela já estimula essa produção. Mas eu quero dar aqui ainda uma outra dica de fruta para você trazer. É o abacaxi, porque o abacaxi ele é importante para a secreção, para liberação de um neurotransmissor que é a serotonina. E aí, ó, vira festa. Porque aí, à medida com que você vai se alimentando de forma adequada, você vai fazer com que todo esse sistema vá um ajudando o outro. Um alimento que produz, um alimento que é o próprio hormônio, um alimento que ajuda na produção de outras coisas que também vai ajudar tudo isso aqui, ok? Então é muito, muito importante isso aqui para vocês, porque às vezes nós nos preocupamos no sono do bebê ali, na hora de pôr no berço, mas tem tantas outras coisas que a gente pode fazer antes, aí nos preparando para que quando chegue realmente o momento de colocar o bebê no berço, resolva, já esteja assim, um ambiente totalmente preparado, ok? Vocês gostaram dessa dica, hein? A alimentação, mas olha, cuidado com o abacaxi, porque é uma fruta cítrica, ok? Então, se você tem ali alguma intolerância, tem algumas dificuldades com citros, então é importante você observar, tá bom? Mas aí vai muito do que o seu médico te orientar, muito do que você viveu durante a gestação, tá bom? E outra coisa que eu amo e que também não é tão caro e que sim é possível de você trazer para a rotina são aveias e cereais. Também ajudam. Esses integrais, eles favorecem demais a nossa rotina, principalmente pela melatonina e também a serotonina, esses nomes difíceis, né? Né, meninas? E aí, olha, aveia e cereais também é importante, sabe por quê? Por causa do intestino preso. Quem tem intestino preso? Eu! Nossa, eu sou a rainha disso. Principalmente durante a gestação, hein, meninas? Meu Deus, é terrível. Então, se você conseguir trazer essas aveias, esses cereais, tudo que é integral para a sua alimentação vai te ajudar bastante. Principalmente porque você já não vai ficar ali tão nervosa, porque intestino preso tira o juízo da gente, pelo menos comigo é. É muito desagradável. Então, esses cereais vão ajudar bastante, porque eles vão ajudar não só em todo o sistema digestivo, mas no sistema nervoso, com todos esses hormônios que nós acabamos de falar aqui, e aí vai ajudar bastante, tá bom? E aí todos esses cereais, tudo isso que nós falamos, vocês podem fazer em bolos, tá? Então fica a dica, se você não tem tempo de fazer, procure uma panificadora que ofereça esses tipos de produto, comece a se alimentar desses produtos ainda durante a gestação, porque aí vai ficando tudo mais fácil, tá? Eu gosto, eu acho bacana e se você conseguir se organizar, não onera muito o seu orçamento, tá bom? Ok? Ok, vamos falar agora então sobre... Bom dia, senhora Jussara! Um beijo, saudade da Jussara. A Jussara é minha amiga, a maior louca do mundo. E aí, olha só, vamos então construir... né? E aí, ó, vamos então eu já falei pra você por que é importante fazer uma rotina. Eu já mostrei pra vocês aqui algumas coisas que você pode trazer para a sua alimentação,
que vai favorecer todo esse processo sono, dormir, viver tranquilo, em paz, apesar de que é muito difícil, né? Tudo está sendo construído. E agora, tem o Waze também, né? Porque eu falei aqui do Waze. O Waze também é super importante a gente observar, né? Para trazer como uma orientação, um norte ali para aquilo que você está fazendo. Se você se adapta a todo esse método, né? Se você é metódica, o Waze e algo parecido aqui com o que ele traz, vai te ajudar. E agora, construir uma rotina. Então, para construir uma rotina, eu trouxe aqui algumas dicas para que você adeque a sua realidade. Vira e mexe, eu falo isso. Para você adequar a sua realidade, para você ir mostrando para o bebê que isso que você está fazendo está levando ele ao sono. Então, primeiro, livre demanda. Livre demanda. Não, precisa, o bebê precisa amamentar em livre demanda, mas é muito importante observar. Veja, livre demanda quer dizer que você vai amamentar o bebê sempre que ele quiser, salvo à medida com que você vai lendo os sinais do bebê, você vai perceber se ele está com uma manha, se ele quer só ficar pertinho de você, no colo, bebê ali, ou se ele está realmente com fome. Lembra que eu falei? Dá bastante mamar. Até que ele fica assim, largadão. Porque isso vai ajudar a ele descansar. E aí, quando você se sente segura de que ele está satisfeito pelos sinaizinhos ali do corpinho molinho, cansadinho, largadinho, porque senão ele vai ficar sempre querendo o peito. E aí, à medida que você vai observando, você vai sacando qual é a dele, você não vai dar peito imediatamente quando ele chorar. Então você vai entender que aquele choro é de fome, que aquele choro é de uma fralda suja, e assim vai. Não, ele acabou de mamar, eu vi que ele mamou, que ele ficou satisfeito. Tem alguns sinais que a gente mostra, né? A cabecinha dele, quando ele mama, que ele tá com uma pega correta, ele aquece muito toda a cabeça, fica bem suadinho, faz bigodinho. Então esses são sinais de que ele está com uma pega correta, está fazendo uma sucção correta e que muito provavelmente ele vai mamar até ficar satisfeito, tá bom? Então livre demanda é isso. E aí você conseguiu perceber que ele amamentou durante ali 30 minutos, 40 minutos, vai depender em que tempo o seu bebê está. Você consegue sim organizar ali um espaço entre a outra mamada. Então pode ser um espaço ali de 30 minutos, de 1 hora. É importante você se organizar nesse ponto, tá? Não é fechar. Não, mamou agora, só vou dar peito daqui 1 hora. Não, é você entender o momento em que o bebê está. Perceber que ele mamou e ficou satisfeito. Teve todos os sinais, barriguinha cheia, conseguiu dormir. Então você pode sim esperar para fazer uma outra mamada, espaçar essa mamada. Então é livre demanda, mas se organizando para que haja um espaçamento seguro entre uma mamada e outra, tá? Esse tempo entre uma mamada e outra é importante, tá? É importante para o bebê, que não vai ficar viciado no seu peito, porque ele vai querer chupetar e não amamentar, não alimentar. Ele quer apenas você, quer apenas chupetar. Isso não faz bem nem para você, porque você precisa de um tempo, e nem para o bebê, tá? Então isso é muito importante. Vai lendo os sinais e aí você vai se organizando. Ok? Outra coisa que você pode trazer para o seu banho, e o meu tempo já está acabando, mas eu já estou terminando também, haha, é banho. O banho ele é fundamental, gente. O banho acalma, o banho relaxa, o banho é tudo de bom. Só que olha só, o que acontece? O banho, ele pode ser assim, quantas vezes você quiser durante o dia, mas vai depender da fase. Se você está ali no primeiro trimestre, cuidado com o sabonete, tá? Então, se você vai dar 2 banhos por dia, o segundo banho, não passe sabonete. Não, mas
meu sabonete é chiquérrimo, super antialergênico. Não, posso usar todas as vezes. Evite, ok? Vamos combinar. Voltamos! Vamos combinar de você usar sabonete apenas uma vez? Ah, não, mas o bebê tá de cocô. Oh, não, é tranquilo. Lá na região, nos bumbuns, aí a gente passa o sabonete. E aí, sabe por que eu tô falando isso? Porque o bebê precisa de proteção. E se nós tirarmos todo o olhinho, né, do bebê, aquilo ali pode trazer uma irritação, pode prejudicar a pele do bebê, tá bom? Então, olha, sabonete, fez cocô, sabonete. Mas no bracinho, rosto, então, meu Deus, corpinho, você evite passar sabonete sempre na hora dos banhos, tá? Porque o banho é mais para relaxar, né? Se for o banho assim de tirar a sujeirinha do dia, porque um banho já é mais do que o suficiente, tá bom? Então, cuidado, coloca um olhinho, coloca um cheirinho. Tem muitos cheirinhos gostosos que a gente pode utilizar e aí só acalma o bebê e é gostoso, né? Tira aquele tempo para brincar também. Então é importante o banho trazer para a rotina, mas sempre ali, ó, tum, 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 certinho, tá? Passeio, banho de sol. Se você tem aí num ambiente agradável, pode ir para a rua, vá, passeie com o bebê, dê uma voltinha ali na esquina, apesar de que hoje, meu Deus do céu, tá até difícil para passear na rua, né? Mas se você pode, é um ambiente seguro onde você mora, passeie, tome um banho de sol. O bebê, para o banho de sol, é importante que ele não esteja nenhuma roupinha. Quanto mais exposição o corpinho estiver, melhor. Mas se tiver um ventinho, tiver friozinho, deixa alguma roupinha sim, mas o menos possível, tá? Quanto mais o corpo estiver exposto ao sol, melhor ainda para uma síntese da vitamina D, que vai ajudar com que todo esse todo o bem que o sol faz vai ajudar, que eu vou explicar já já para você, tá bom? Então, cuidado. Você vai tomar um banhozinho de sol, vai fazer um passeio, tá com ventinho, tá bom, põe uma blusinha. Mas se pode, no quintal de casa, tem como você ficar com o bebê mais sem roupinha, se você consegue expor as mamas também ao sol, é muito, muito importante, tá? Principalmente para não deixar o bico do seio rachar, é uma dica de ouro. Banho de sol nas mamas, se você tem um quintal seguro. Aqui na minha casa não tem, porque tem sobrados ao redor e aí, ó, não tem jeito. Mas se na sua casa é um ambiente seguro, onde você pode se expor, beleza. Ah, e outra coisa, evite janela, tá? Não adianta estar com vidro e aí você vem aqui, dá o banho de sol no bebê, mas tem a janela, porque ela bloqueia os raios UV e aí não resolve o problema, tá bom? Então tá, 5 a 10 minutos pelo menos, para que haja o mínimo, né? Para que ocorra toda essa síntese, porque aí o que vai acontecer? Todo esse banho de sol, o leite materno, ele produz vitamina D, né? A vitamina D vai ajudar nos ossos, na pele, nos dentinhos que estão se formando, que é muito, muito importante. O sol, ele sintetiza essa vitamina D que você já deu para o seu filho através da amamentação. Mas para que haja essa síntese, precisa de pelo menos 5 a 10 minutos por dia e o maior número de vezes por semana possível, tá bom? E outra coisa, a quarta dica, construindo uma rotina para um sono perfeito, é inclua o pai nessa rotina. Isso mesmo. Inclua o pai nessa rotina. Se você me acompanha aqui sempre, você já me ouviu dizer isso, porque eu insisto nessa tecla. Inclua o pai nessa rotina, tá bom? Permita que ele cuide do bebê, que ele dê banho, que ele amamente, né, com a mamadeira, claro. Se estiver usando, porque mamadeira eu peço, por favor, utilize só em último dos casos. Mas permita que o pai cuide desse bebê. O bebê precisa sentir o cuidado desse pai, a pegada do pai, saber que tem
da mãe, mas também tem a pegada do pai. Eu acho isso muito bacana, ok? Inclua o pai nessa rotina, é claro, dentro da segurança, e não fique lá vigiando. Deixa os dois, porque eu tenho certeza de que se o bebê precisar da sua ajuda, ele vai chorar. E se o pai precisar da sua ajuda, amor, 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 ele vai te chamar, tá bom? Então inclua. E aos homens que nos ouvem, participem, porque passa muito, muito rápido. A quinta dica, construindo uma rotina para um sono perfeito, é brincadeiras. Lembra lá do Waze, da atividade? Então, brincadeiras. E aí, mas meu bebê acabou de nascer, recém-nascido, e aí não tem nem o que brincar. Então, deixa ele ouvir a sua voz, cante, fale, conte histórias, faça movimentos, mais ou menos assim, a 30 centímetros dos olhos do bebê, faça movimentos com objetos coloridos e ele vai acompanhando. Tudo isso, ó, vai trabalhando o cognitivo do bebê, o sócio-afetivo desse bebê, e é muito importante. E aí, à medida com que o bebê vai crescendo, você vai trabalhando as brincadeiras. Aí pai tem aquelas brincadeiras de joga o menino para cima, joga o menino para baixo, e a mãe fica louca, né? Eu também ficava. Mas é brincadeira deles, e é muito importante que o bebê tenha esse tipo de brincadeiras loucas, tá? Mas é claro, com muita segurança, viu, povo? Então, à medida com que o bebê vai crescendo, você vai aumentando a intensidade dessas brincadeiras. Só que brincadeira para dormir tem que ser uma brincadeira calma, zen, tá? É uma brincadeira que estimula, mas que é tranquila. Porque se acelerar demais esse bebê, meu filho, ele não dorme de jeito nenhum. Vai querer ficar aí com você brincando alerta, alerta, alerta a madrugada inteira. Vai por mim. Brinca de jogar para cima, de fazer acontecer durante o dia, durante a atividade do Waze, tá? Porque na hora de dormir tem que ser uma brincadeira mais tranquila, ok? Gente, o meu tempo acabou, meu Deus. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tem mais ainda uns 10 minutos, será? Eu quero falar sobre visita. Deixa eu ver, acho que vou falar sobre a visita, tá? Porque o nosso tempo acabou, eu queria falar mais, mas já acabou e eu não quero que me derrubem antes de eu concluir com vocês. Eu quero depois voltar aqui nesse assunto e nós vamos falar sobre a hora da bruxa, tá? Eu já falei, mas eu quero voltar a falar para te explicar a hora da bruxa, porque tem tudo muito a ver com esse momento do sono, da rotina do sono, ok? Mas outra coisa que eu quero que você inclua na sua rotina é visitas. Isso mesmo. E olha, eu sou muito chata com esse assunto. Porque o que acontece? Visita é maravilhoso. Eu amava receber visita, dar a lembrancinha que eu preparei a gestação inteira, escrevendo e fazendo e acontecendo. Visita é maravilhoso, da sogra, da mãe, dos tios, dos vizinhos, é tudo muito bom e isso deve sim estar na rotina do seu bebê, tá? Na sua rotina. Só que nós precisamos organizar essas visitas. Então, o que acontece? A orientação médica é que o bebê não receba visita nos primeiros dias, pelo menos 15, 30 dias, entendeu? Sabe esses dias de resguardo da mãe? É proteção para o bebê também, porque teoricamente a mãe não deveria receber visita nos primeiros dias, porque ela tá, né, se organizando e tal, e você quer receber bem a visita, quer estar bonita para receber sua visita. Meu Deus, quantas vezes eu recebi visita mal acabada, destruída, uma noite inteira sem dormir. Ou quando o bebê, você conseguiu fazer o bebê dormir, aí vem aquela tia que não sai da sua casa sem pegar o bebê. E aí como é que você faz? Você fica, pode pegar, entendeu? Faz parte. Mas se você não quer passar por tudo isso, mas quer manter a amizade, seja comunicativa, explique, converse, compartilhe aquilo que você está querendo.
Então, se olha, família, os primeiros 15 dias eu não quero visita. Mas se você quer visita desde sempre, beleza, tá? Mas se você não for querer visita nos primeiros dias, que é uma orientação médica para a proteção do bebê e da mãe, é importante você comunicar antes. Pessoal, família, visita só depois dos 15 dias. Visita, vamos tentar marcar a visita para, tipo assim, depois do almoço, porque de manhã eu tô me organizando, tô dando banho no bebê, eu tô aqui, eu tô ali. Converse, fale sobre, tá bom? E isso se você decidir fazer, tá? Converse com seu esposo, explique para ele, fala, amor, olha, eu queria que fosse assim, assim e tal. Converse com a família, deixe que a família saiba dos seus sentimentos, porque eu tenho certeza, claro, vai ter um que vai assim, isso aqui, que mãe chata, mãe de primeira viagem é assim mesmo. Mãe, tudo bem, tá? E a gente tem que ser chata mesmo, tá? É meu filho, eu preciso saber o que é melhor para ele, mas que seja de uma maneira elegante, tá? Respeitosa, comunicando sempre antes, para que ninguém fique chateado com essa situação. E eu tenho certeza que as pessoas que te amam, que amam seu filho, vai sim respeitar você nessa sua decisão, tá bom? Mas comunique, converse, fale sobre isso antes, tá bom? Agora, para encerrar, sobre visita, higiene. Gente, olha, ainda estamos em pandemia, Covid, e tem 1 milhão de outros micro-organismos que podem trazer doenças para nós, que acabamos de ter um parto, fazer um parto, cesáreo, normal, estamos ainda nos recuperando. Para o bebê, os primeiros dias o bebê toma várias vacinas já para ir protegendo ele, entenderam? Então, o que acontece? Máscara, não tem jeito. Quer visitar meu filho? Máscara, tá? Gente, eu não preciso nem dizer que o ideal seria não visitar.